Olá, bom dia internauta, bom dia telespectador. Nós estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje é o Dia do Índio, dia 19 de abril, e não poderia ser outro o assunto que iríamos tratar hoje. Nós iremos falar sobre os direitos dos índios. E para falar sobre um tema tão importante, eu teria que trazer alguém muito especial para falar sobre isso. E para falar sobre esse assunto, iremos conversar com o professor universitário, doutor em Direito Internacional, Fernando Xavier, um professor muito querido, muito competente, conhecido pelo seu notório saber jurídico. Lembrando que você poderá acompanhar o nosso programa através do YouTube, na página do Lane Patrícia RR. Acesse meu canal, se inscreva, deixe lá o seu like, seu comentário, e também você vai conhecer vários assuntos de direito se você estiver acessando a minha página. Lembrando que nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, eu também estarei lá e você poderá estar me seguindo e saberá também quais serão os nossos próximos entrevistados, os próximos assuntos que serão tratados no nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta no nosso programa especial Conhecendo o Seu Direito, Dia do Índio, 19 de abril. Iremos falar sobre os direitos dos índios e para falar sobre esse assunto importante, trouxemos um convidado muito especial. Ele que é professor universitário, doutor em Direito Internacional, uma pessoa muito querida, um professor competentíssimo e que está em nosso programa hoje para falar desse assunto relacionado ao índio. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora Dolane. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer muito grande tê-lo no nosso programa, né? Assim, excelentes referências suas. Eu já sabia que era uma pessoa excelente, que tinha muito conhecimento, mas quando falamos em quem viria falar sobre a questão do direito do índio, assim, o senhor, doutor Aloysio e alguns outros juristas também, alguns advogados foram citados, mas o senhor foi aquele assim que, por unanimidade, todo mundo falou assim, não, o Fernando Xavier é o cara. Então eu falei, vamos lá. Eu gostaria de conversar com você e perguntar primeiramente, como você vê a questão dos direitos constitucionais dos índios, primeiramente em termos de Brasil? Bem, lembrando que a Constituição Federal de 1988, alguns dizem que, considerando o período em que foi promulgada a Constituição, alguns direitos importantes apareceram na Constituição. Só que muitos ativistas indígenas dizem que a Constituinte acabou incorporando menos direitos indígenas do que os índios brasileiros mereceriam. Então, dá para dizer que o nível de reconhecimento na Constituição de 1988 é relativamente boa. Há críticas, se diz que os direitos indígenas aparecem muito pontualmente em alguns poucos artigos, principalmente no artigo 231, mas que numa Constituição atualizada por uma reforma, outros direitos mais expressamente deveriam aparecer. Nós queremos dar os parabéns aos índios nesse dia especial e queremos dizer que é muito importante respeitar os direitos dos índios, é muito importante respeitar a sua cultura. E eu queria perguntar agora, como você vê a questão dos direitos constitucionais do índio aqui no nosso estado, aqui em Roraima, como você vê essa questão do respeito aos direitos indígenas aqui em nosso estado? Esse respeito, eu imagino que seja, sobretudo, no âmbito da aplicação do direito. Então, o Poder Judiciário, principalmente, é responsável mais diretamente pelo reconhecimento em determinados casos desses direitos constitucionais. Os direitos constitucionais mais referidos são basicamente três. O direito à terra, que sempre aparece nas legislações indígenas como destaque, levando em consideração a importância que a terra tem para as comunidades indígenas. O direito à cultura, autonomia cultural, que também aparece expressamente na Constituição, e um direito que é cada vez mais reconhecido e tem sido evidenciado em casos práticos, que é o direito à consulta prévia, para determinadas ações do Estado em terras indígenas, exploração de lavra, exploração de recursos naturais em geral, as comunidades deveriam ser consultadas. Então, considerando esses três direitos,
de vez em quando aparece um caso que se torna judicializado, esses direitos são discutidos e o Poder Judiciário os confirma, os afirma, né? No âmbito da sociedade, se a sociedade como um todo costuma, na prática, no dia a dia, reconhecer esses direitos, isso é controvertido, né? Em determinadas situações em que segmentos da opinião pública são ouvidos, eles costumam não dar muita atenção para esses direitos indígenas que são reconhecidos constitucionalmente. Então, acho que o reconhecimento é mais num segundo momento, em que, no âmbito social, esses direitos são relegados e o Poder Judiciário tem que intervir para confirmá-los. E falando em Poder Judiciário, algumas questões recentemente foram a julgamento, foram levadas ao Judiciário. Você poderia falar um pouquinho com relação a essas questões? Assim, o caso mais recente é um caso que ficou bastante famoso, foi julgado em primeira instância pelo Dr. Aloysio, um juiz e professor também, em segunda instância pelo desembargador Mauro Campelo, também é professor. Foi um caso que ganhou muita notoriedade local e nacional, o caso Denilson, um caso envolvendo homicídio em terra indígena, a vítima e o autor eram índios, e se discutiu se uma certa punição que foi aplicada pela própria comunidade deveria ser respeitada para que o Estado não pudesse mais intervir no caso, se deveria considerar que houve o direito de punir exercido pela comunidade, não cabendo mais a jurisdição estatal ou não. O Ministério Público discutiu a questão, inclusive em segundo grau, recorreu da decisão de primeiro grau que reconhecia o que o doutor Aloysio chamou de duplo ius puniendi. Então, se houve o direito de punir da comunidade, não caberia uma vez mais. Aí o Ministério Público recorreu ao tribunal, o tribunal confirmou essa decisão de primeira instância. E foi um caso que ganhou muita notoriedade, principalmente porque a regra é que o Poder Judiciário não pode ser afastado, na inafastabilidade da jurisdição estatal, que consta na Constituição, e esse caso trouxe muitas questões teóricas, e é um precedente. Vamos ver se acontecendo em outros estados, os outros poderes judiciários vão seguir. Nosso estado tem aquela mescla de brancos e índios. Você acha que existe hoje, dentro dessa situação, algum tipo de conflito entre esses dois direitos, dos brancos e dos índios? Pois é, às vezes é colocado como se houvesse, mas isso aí depende muito de uma interpretação que se faça. Então, acho que pessoas bem intencionadas conseguem, na maioria das vezes, fazer uma interpretação que não coloque em conflito, isso porque não tem como, de fato, na maioria desses casos em que existiria um suposto conflito, esse conflito é meramente aparente. Então, às vezes se diz que tem, mas analisando com mais calma, mais serenidade, esses casos dá para fazer sempre uma interpretação que consiga conciliar direitos dos cidadãos em geral, inclusive não índios, com os direitos indígenas que são reconhecidos. Os índios realmente têm a sua importância, têm a sua relevância, não somente no nosso estado, mas também no nosso país. Como você vê a questão relacionada à educação e à saúde para os indígenas? Porque a eles também entra aquela questão constitucional da educação e da saúde, que são necessidades básicas do brasileiro. Pois é, isso aí consta também, são direitos importantes reconhecidos, tanto na Constituição Federal, na Convenção 69 da OIT, direito a uma educação diferenciada e um direito por parte do Estado à prestação de serviço de saúde também de maneira diferenciada. O Estado tem algumas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde tem os distritos para tentar atender os direitos dos indígenas, por exemplo, no campo da saúde aqui no estado de Roraima, os distritos sanitários, o de Sei Leste, o de Sei Yanomami. Então, mas é sempre, eu tenho conversado com pessoas que atuam nessa área, é sempre uma experiência, um laboratório que se faz. Então, por exemplo, programas de saúde bucal, isso exige todo um conhecimento da cultura indígena que muitas vezes falta aos técnicos. E educação também é algo que aqui no estado já existe uma certa experiência em como trabalhar isso. Então já existe um consenso de que quem tem que atuar prestando educação, os professores indígenas têm que ser indígenas mesmo. Isso já é claro. O governo do estado nomeia diretores para escolas em áreas indígenas que são indígenas. Então, que se sabe que
direito à saúde e à educação tem que ser prestado de uma maneira diferente, se sabe. O Estado acho que tem tido, no mais das vezes, boa vontade para tentar implementar isso de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, Convenção 69, mas aprendendo sempre, aprendendo com os indígenas. Nós iremos falar um pouco mais com relação aos direitos indígenas logo após o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Hoje, dia 19 de abril, Dia do Índio. Feliz Dia do Índio para você. É muito importante a cultura indígena, a preservação. Foram os primeiros habitantes do nosso país e merecem o nosso respeito. Nós estamos falando hoje sobre os direitos dos índios. E para falar sobre esses direitos, nós trouxemos um convidado muito especial, que foi o Fernando Xavier. Ele que é professor universitário, doutor em Direito Internacional. E estamos falando sobre a importância do índio, seus principais direitos, conflitos. Eu gostaria de trazer para você uma questão também que nós queríamos discutir aqui. O Código Civil anterior falava expressamente da questão da capacidade do índio, ou seja, o índio tem capacidade por si mesmo de se representar na vida civil, de comprar, de vender, de exercer seus direitos cíveis sem necessidade de que alguém esteja com ele ou o represente. Como está a situação hoje, uma vez que o novo Código Civil, ele não deixa claro qual a posição do índio, se capaz, se absolutamente incapaz ou se relativamente incapaz. Qual a situação da capacidade do índio hoje, com a vigência do novo Código Civil? O Código Civil em vigor tem um dispositivo que diz que isso vai ser regulado por legislação especial. A legislação especial é o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio traz 3 categorias de indígenas. Fala dos índios isolados, que não têm contato regular, pelo menos, com não índios. Índios em vias de integração, que ainda mantém algumas práticas, mas já tem um certo contato regular com não índios. E os índios integrados, que não só têm um contato regular, mas vivem já em ambiente urbano, etc. E existe uma correspondência entre essas categorias e a capacidade civil. Então, os índios isolados são considerados incapazes, no geral. Isso aí é o que é colocado pela jurisprudência. Então, interpreta-se os índios isolados como sendo incapazes. Os índios em vias de integração, caso a caso, vão ser considerados relativamente capazes para alguns atos da vida civil. E os índios integrados vão ser considerados como tendo capacidade civil plena. É muito importante a sua colocação, muito bem explanada essa questão da capacidade do índio. E eu queria que você falasse um pouquinho agora da questão da importância da preservação da cultura indígena. Com essa questão do aumento da população, às vezes o índio, aquele que tem a sua importância, até porque, como eu disse, foram os primeiros habitantes do Brasil. Como você vê hoje a importância da preservação da cultura indígena, sendo que eles hoje não são maioria? Essa é uma questão muito sensível, porque a depender da comunidade indígena, da etnia, alguns elementos culturais são muito característicos. São determinadas práticas e crenças, visões de mundo que aquela comunidade construiu ao longo de muitos séculos. E em certas circunstâncias, de um olhar externo, aquela prática é muito diferente. Aí o que se faz nesse caso? Se leva a sério a ideia de que certas práticas, valores têm que ser respeitados, isso inclui levar em consideração e considerar intocável determinadas práticas, algumas delas que recebem inclusive reprovação por parte da mídia, por parte de alguns segmentos da sociedade. Então, de vez em quando aparece alguma questão desse sentido para ser inclusive julgado em um tribunal. A prática lá que chamam de infanticídio indígena, algumas outras situações que envolvem relações sexuais entre adultos
pessoas menores de 14 anos, que seria considerado crime pelo Código Penal, como é que se deve ter um olhar em relação a essas práticas? E aí, considerando que o direito à cultura é um direito constitucional, isso implica um olhar muito atento em relação a isso. Se isso for levado a sério, então, primeiro, retirar um ponto de vista mais moralista dessas questões e tentar entender certas práticas e culturas de um ponto de vista interno. O que aquilo representa de fato para eles. Então, as questões mais sensíveis são justamente sobre isso. Inclusive, por se tratar de cultura milenar, né? São culturas trazidas de muitos, muitos anos atrás. Então, chegar assim, é até complicado para o judiciário hoje, né? Julgar questões relacionadas à cultura indígena. Isso. Sem assumir o ponto de vista interno da comunidade, fica bem difícil. É verdade, tem que ter todo um cuidado, como você falou, realmente é um assunto muito sensível. E ainda tratando da questão dos direitos do índio, eu queria tratar de um assunto que é muito atual também, a questão da chegada do leão de Tucuruí, que é uma realidade para o nosso estado. E todos sabem que para chegar até Roraima, a energia de Tucuruí, o leão de Tucuruí, vindo de Manaus, passa por terras indígenas. Como você vê essa questão da necessidade do Estado, da linha de Tucuruí e dos direitos indígenas nesse sentido? Juridicamente tem uma questão um pouco complicada de início, que é a Constituição diz que os índios têm que ser previamente consultados em relação a questões como essa. E sendo consultados, algumas lideranças indígenas tinham alguns receios em relação ao linhão de Tucuruí, passando pelas suas terras. E ocorreu que, de tempos recentes, houve uma certa crise energética que afetou Boa Vista e houve uma pressão por parte dos parlamentares em decorrência disso. A população reclamou muito de falta de energia em alguns dias e houve uma pressão parlamentar e a questão acabou acelerando. Os órgãos de fiscalização acabaram aprovando e a questão... Só que aí o que se imagina é que a consulta prévia, que deveria ser mais maturada, para que essa obra aconteça sem muitas controvérsias, sem muita animosidade, acabou passando. Evidentemente, de um certo ponto de vista, dá para imaginar que essa questão de segurança energética é algo que traz proveito a todos. Inclusive aos índios. Traz proveito a todos. Só que talvez o modo, quer dizer, o resultado aproveita a todos, mas o modo como se tem encaminhado essa questão, com esse nível mais acelerado recentemente, talvez possa ser contestado por parte do Ministério Público Federal, que tem competência, que tem atribuição para defender direitos indígenas em juízo. Talvez eles possam contestar que esse direito indígena não teria sido devidamente observado. Nesse sentido ainda, eu queria que você fizesse as suas considerações do que seriam os direitos mais importantes que o indígena tem hoje, a nível de Brasil e a nível de Roraima. Eu diria que, como muitos afirmam, o direito à terra é o mais importante. O direito à terra. Em certas situações, por conta da expansão, da fronteira agrícola, a própria ocupação do espaço, tudo, volta e meia existem conflitos relacionados à terra. Os Guarani Caiovás, no Mato Grosso, estão numa situação bem difícil por conta de terra. Aqui em Roraima, um dos casos mais notórios envolvia o direito à terra, da Raposa Serra do Sol. Em várias outras partes do Brasil, as comunidades indígenas têm enfrentado muitas dificuldades para defender esse direito. Eu diria que ele se mantém como o direito mais importante. Tanto que nas legislações indígenas, em geral, é o direito que tem mais destaque. O direito à cultura também é importante, sem dúvida nenhuma. O direito de manutenção dessas práticas. Hoje em dia, no Brasil, são poucas as comunidades indígenas que são efetivamente isoladas. Então, algumas mantêm contatos regulares com não índios, então isso gera troca cultural. A cultura indígena tem mudado, mas em certas situações ainda existe uma cultura com características muito próprias e existe a necessidade de proteção disso. É importante que isso seja protegido. E esse direito à consulta prévia, que tem recebido cada vez mais destaque também. Recentemente houve um evento sobre direito indígena na Universidade Federal e se discutiu com ênfase esse direito à consulta prévia.
que está sendo tocado agora no caso do Leão de Tucuruí, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, os índios lá do Vale do Xingu. Então, esse também é um direito que tem recebido destaque. Fora esses outros direitos, os direitos à educação, à saúde, especificamente para as comunidades indígenas, esses são os direitos principais. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua presença no nosso programa. Foi maravilhosa a entrevista, adorei falar com você sobre um assunto muito importante. Eu quero dar os parabéns aos índios pelo seu dia e suas considerações finais. Aproveito para parabenizar a todos, acho que é uma data a ser comemorada pelo Brasil como um todo. Que bom que nós ainda tenhamos essa consciência de que devemos dedicar um dia de reflexão a esse grupo civilizatório tão importante e agradecer bastante pelo convite e dizer que eu estou sempre disponível para contribuir. Que ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença em nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado. E lembre-se de acessar o meu canal no YouTube do Lani Patrícia RR, se inscrever na minha página e deixar lá o seu like, o seu comentário. Assista às entrevistas realizadas em nosso programa através da minha página no YouTube. Muito obrigada a você pela audiência, pela participação. Você poderá estar participando do nosso programa através do telefone 991 11 3740, dizendo quem você gostaria que fosse nosso entrevistado ou qual o assunto que você gostaria que fosse tratado em nosso programa. Nós queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, estão conosco sempre, a cada semana no nosso programa. Agradecendo primeiramente ao Salão de Beleza Luzes Ré. O Salão de Beleza Luzes Ré trata o seu cabelo com muito carinho, vai deixar você muito mais bonita, se sentindo muito melhor. Você poderá estar encontrando o Salão de Beleza Luzes Ré na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. E a Luziane Souza e a Cis Sampaio vai estar aguardando você com produtos maravilhosos que irá revigorar o seu cabelo e deixar você muito mais bonita. Nós queremos também agradecer a loja Docimenta, com roupas belíssimas sempre, preços especiais, promocionais, toda loja em promoção, acessórios, bolsas, cintos, vestidos, calças jeans com preços baratinhos. Você precisa conhecer a loja Docimenta, que fica na Avenida Sebastião Diniz, no centro da cidade, ao lado da Daimler. Obrigada também a Tizuka Calçados. A Tizuka Calçados tem sapatos maravilhosos para você e nos calça todas as terças e quintas no nosso programa com sapatos belíssimos. Você pode estar encontrando a loja Tizuka Calçados, porque ela fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Multimarcas. Conheça os sapatos da Tizuka Calçados. E a Patrícia Passos, inclusive, poderá mandar por WhatsApp para você todos os modelos novos que chegaram da nova coleção com preços especiais. Obrigada também ao Ney, da Ney Maison, ele que tem um espaço maravilhoso no Shopping Garden. Muito obrigada, Ney, por estar sempre nos apoiando no nosso programa. E você poderá estar experimentando as delícias que o Ney oferece para você lá no Shopping Garden, também na Avenida Villeroy, onde ele vai estar fazendo o orçamento para o seu casamento. Realize o casamento dos seus sonhos com o Ney Maison. Muito obrigada a você pela sua presença, sua participação especial. E nós gostaríamos, por fim, de agradecer o Espaço Leal. Espaço Leal com uma equipe maravilhosa de profissionais competentes que vai deixar o seu rosto belíssimo, porque são todos especializados em fisioterapia facial. Então conheça o Espaço Leal, que tem, além desses serviços, muitos outros para você. Um serviço de qualidade com profissionais de excelência. Espaço Leal fica na Avenida Terêncio Lima, no centro da cidade. Obrigada pela participação, obrigada por estar conosco em mais um programa.
Eu espero você na próxima quinta. Eu vou estar aqui com um novo entrevistado, com novos assuntos importantes para você. Não perca o próximo programa. Até lá!